Bom, meus irmãos, a mensagem do dia: ninguém espere colher o bem em sua vida sem plantar as sementes do bem. Fazemos isso através de um conjunto de sentimentos, palavras e atitudes. Somos hoje o que fizemos ontem. Lembre-se de que hoje estamos construindo o amanhã. Faça somente o bem. Queridos irmãos e irmãs, essa mensagem é bem objetiva e bem direta. Em outras palavras, ela quer dizer: plante o bem e colherá o bem. Não é isso? A colheita, ela é livre, mas a semeadura é obrigatória. Tem vários ditados. Quem planta espinho, colhe espinho. Não é isso? Então, é necessário que sejamos sinceros naquilo que a gente deseja para nós. Mas não só através da boca, mas através da nossa atitude, através dos nossos exemplos, demonstrar isso com atitudes, com a caridade, com o amor, com a benevolência, com a indulgência, com o perdão, porque a própria Escritura Sagrada, a Bíblia e o Evangelho de Jesus nos diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará para o reino dos céus. É preciso que transformemos palavras boas em atitudes boas, que façamos hoje para que possamos colher amanhã, porque nossa vida terrena, essa que estamos agora no corpo físico, ela é passageira, ela é efêmera, e num sopro hoje estamos aqui, e amanhã estaremos no plano espiritual. E levaremos para o plano espiritual aquilo que plantamos, aquilo que fizemos aqui na terra. Não demora muito não, meus irmãos, é já já. É já já. Nada nos pertence, nem o nosso próprio corpo. Levaremos apenas nossas boas atitudes e ficaremos na lembrança, na saudade daqueles que aqui estão. Então sejamos bons. É um dia de cada vez. É um pé ante pé. Um pé na frente do outro, devagarinho. E dia a dia nós vamos melhorando. Vamos fazendo um acordo com nós próprios. Hoje não vou fazer isso. E amanhã torna a não fazer, se torna um hábito. É assim que a gente procede. Ninguém vai terminar com as imperfeições do dia para a noite. Exemplo maior são as reencarnações sucessivas que nós passamos. Em cada reencarnação, vamos melhorando um tiquinho, mas que é uma evolução. Muitos avançam rapidamente, outros avançam devagarinho, mas o importante é que possamos evoluir, avançar. Que o espírito mesmo, ele nunca retrocede, pode até estacionar, mas o nosso propósito é avançar, avançar e avançar, até chegarmos à plenitude do amor e da perfeição, como o Mestre Jesus nos convidou, né? Sede perfeitos como perfeito é o Pai. A perfeição absoluta jamais chegaremos, não seremos deuses, mas Ele nos convida a que sejamos melhores. Não é isso, meus irmãos? Então, esta mensagem de hoje é uma mensagem direta, bem esclarecedora, e que se torna também um convite para que sejamos melhores. Bom, meus irmãos, chegou a hora da nossa palestra. Nosso palestrante de hoje é o nosso irmão Odilon, que se encontra aqui do lado. Odilon é trabalhador da Casa de Frei Luís, trabalha na sala 11
que é a sala de compulsões, que ajuda muitos que vêm aqui desesperados, querendo se livrar das drogas, das compulsões, das dependências químicas, das drogas lícitas e ilícitas. A sala 11 cuida disso, não só das drogas, mas também das compulsões. E são vários tipos de compulsões, vários. Alimentar, sexual, várias, vocês nem podem imaginar. E a sala 11 faz todo um trabalho de aconselhamento, de passe, de desobsessão, porque toda compulsão, ou a maioria delas, é uma obsessão compartilhada, onde nós doamos nossos fluidos para aqueles irmãos que partiram também com compulsões e ainda sentem necessidade. É um tipo de vampirismo. E nós somos os hospedeiros. E o Odilon trabalha nessa sala tão importante como tantas outras aqui no Lar de Frei Luís. Então, Odilon, você está com a palavra, meu amigo. Que Deus lhe abençoe e seus guias lhe amparem. Meus amados irmãos e irmãs de jornada, namastê. Gratidão a todos vocês que se fazem presentes, encarnados ou desencarnados, estando aqui na sala ou em qualquer canto agora do Lar de Frei Luís, como um trabalhador que sei, fazendo seu trabalho, sua tarefa, dedicando-se à oportunidade de servir ao próximo. Gratidão a você também que veio se tratar. Porque todos nós, sem exceção, somos filhos do Pai. Por isso somos divinos e imortais. Um momento como esse, um trabalho como esse, na Terra hoje, é o mesmo que um oásis, em meio a uma escuridão, em meio à iniquidade, de irmãos nossos ainda eivados de mais ignorância do que nós, porque a gente não está livre de ignorância ainda, mas há aqueles que encontram-se completamente mergulhados na ignorância, como fomos há um tempo atrás. E um encontro como esse é um oásis. Cada um de nós é uma palmeira. Criamos uma sombra para aqueles que estão aflitos, para aqueles que precisam de companhia, para aqueles que precisam desabafar, para aqueles que precisam, pelo menos, naqueles que já acreditam na imortalidade e de que o que rege o universo é o amor. Mas esse amor precisa de conhecimento e compreensão para o seu bom uso. Esse oásis também tem uma fonte? Tem uma fonte. A fonte da água da vida. E a fonte da água da vida onde está em cada um de nós? Coração. Então todos nós somos detentores da fonte da água da vida. Jesus disse que se nós bebêssemos, nunca mais teremos sede. Então, mais do que esse trabalho que se realiza aqui, e esse trabalho não sou eu aqui, em pé, sozinho, todos nós estamos trabalhando, mesmo que ainda não tenhamos consciência disso. No momento que você se predispôs a vir aqui se reunir em busca do espiritual, em busca do que o Mestre Jesus disse, você trabalha e serve. Gratidão então ao Senhor da vida que nos abençoa com essa oportunidade. Que muito mais do que aquilo que necessitamos possa chegar ao mundo através de nós e para além das paredes e os muros do Lar de Frei Luís. Quiçá atingir o mundo inteiro, porque sendo todos nós manifestado numa família enorme de 8 bilhões de encarnados, sem contar os 20 e tantos desencarnados de vários níveis, e nós aqui sejamos então o canal para que no plano físico, mais do que a gente está buscando, possa passar por nós e distribuir-se por aqueles que ainda não compreendem, não entendem e ainda não aceitam. Porque no passado éramos nós, esses.
Então que assim seja. Eu nunca falei aqui no Frei Luís sobre um tema que me fosse dado, um tema que fosse escolhido por mim. Todas as quintas-feiras, quando eu falo na sala, nos trabalhos de compulsão, aqui no salão, eu não planejo nada, não escrevo nada. Na verdade, a coisa acontece um pouco antes, quando eu estou me preparando para vir para cá. Às vezes, quando eu estou sentado ali e quando eu venho para a mesa, as coisas que vão acontecendo me direcionam. E aí, quando me dá a palavra, vem. Essa é a primeira vez que eu vou falar de um tema que me foi dado. Me foi proposto pelo querido e generoso... Ari. Perdoe, Maria. O Ari, que é o coordenador das palestras que ocorrem lá de Frei Luís. E o tema que ele me deu é: importa viver bem. Rousseau diria que o homem que mais viveu não foi aquele que contou o maior número de anos, mas sim aquele que mais sentiu sua vida. Então ele fala que vivenciar através dos sentimentos e tomar conhecimento deles é o que faz com que a sua vida seja rica e plena. Em parte ele estava correto. Em parte ele estava correto. Jesus, dando-lhe uma referência de como deveríamos nos portar com relação à matéria, ao mundo material, diz assim: faça como os lírios do campo, que não fiam e não tecem, mas nem Salomão em sua glória se vestiu com tanta beleza. Bom, os lírios, o mundo vegetal, não vivem em função de possuir, de ter. Ele usa da terra, dos minerais da terra, da água, do sol. E em função disso que ele usa, ele entrega beleza e perfume, que é o caso das flores. Mas os frutos, as árvores que produzem frutos, produzem a sombra, nos entregam a madeira para a construção, nos entregam o fruto que alimenta. O reino vegetal vive em função de servir. E não lhe falta nada. Não falta nada ao reino vegetal. Mas ele não se preocupa com isso. Ele vive em função de servir. Viver bem, para alguns é contar um tempo. Outros significa possuir. Possuir coisas, possuir poder. Infelizmente estão vendo os irmãos agora acentuando a necessidade de ter posse do outro ser humano, a posse do que o outro pensa, do que o outro escolhe. A gente está vendo muito isso no mundo agora. Irmãos que querem possuir mais do que necessitam, mas ter a posse do outro, da liberdade do outro, do direito de escolha, do que o outro pensa, do que o outro vai fazer. É uma posse. E se busca essa posse porque está vazio do que realmente nós necessitamos. E quando eu falo nós, não falo da personalidade, tá? Nas escrituras fala que o homem foi dado ao homem viver uma vez só. E baseado nisso, muita gente não acredita em reencarnação. Mas olha, precisa entender. O Odilon, esse personagem, este homem animado por um espírito, vai viver uma vez só. Quando esse espírito que eu sou deixar este corpo, não haverá outro Odilon. Exatamente esse Odilon, nunca mais ele vai surgir. Ele vai viver uma vez só. Mas nós não somos o personagem. Nós somos o ser que anima o personagem. Nós somos o imortal Filho do Pai. Esse sim, esse nós somos. E se nós não somos o personagem, mas somos esses imortais, como é que se vive bem?
como é viver bem. Qual é a necessidade que um espírito, esse ser imortal que você é, esse vivente, o que ele precisa? Qual é a necessidade dele real? O espírito tem duas necessidades: amar e conhecer. Ele não tem necessidade nenhuma outra. É uma entidade que vive quando começa a compreender, para amar e conhecer. Esse é o sentido da vida. E quanto mais ele ama e compreende, mais da fonte da vida o alimento o nutre, mais ele então expande a capacidade de amar e mais ele compreende. Vivemos dessa forma? Aqui na Terra, nós encarnados vivemos dessa forma? Não. É claro que é preciso equilíbrio, né? Nós temos que nos alimentar. Esse corpo precisa de alimento. Esse corpo precisa de abrigo. Mas a gente deve dar a atenção mínima e necessária para isso. Porque a função do personagem é dar condições do espírito crescer na capacidade de amar e compreender. Se vivemos em função só de ter, possuir, satisfazer desejos do personagem, e normalmente fazemos isso na ignorância, em prejuízo do outro, na hora que o homem morre, na hora que o personagem deixa de existir, resta a sua realidade do espírito e a culpa, a vergonha, o mal-estar do tempo perdido, porque você não adquiriu a capacidade de amar, não aprimorou, não melhorou, ou nem então começou a despertar a capacidade de amar, e muito menos a de compreender. E aí você se ressente no plano espiritual disso. Isso cria sofrimento, vazio. Mas na condição de imortais, o Senhor da vida sempre nos estende outra oportunidade. Outra oportunidade. Outra oportunidade. Outra. Não é possível contar quantas nós já perdemos. Mas foi ela que nos trouxe aqui agora. E apesar de estarmos animando um personagem na Terra com várias necessidades equivocadas, já começamos a perceber que não é bem isso que a gente precisa. Não juntei sobre a terra tesouros que a traça rói e a ferrugem come. Junte tesouros no reino dos céus. Que tesouros são esses? Amor e conhecimento. O amor nos seus vários derivados: compaixão, respeito, perdão, humildade, paciência, tolerância, fé, esperança. Tudo isso que você adquire é do seu espírito. E quando o personagem fica na Terra, aquilo que você adquiriu naquele nível acompanha você. E aí você começa a viver. Isso começa a ser vida. Tanto é que nas Escrituras, Jesus cita normalmente a humanidade como aqueles que estão mortos, ou aqueles que dormem. Levanta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Porque nós dormimos. Enquanto não temos consciência, enquanto não buscamos o conhecimento e o entendimento e a vivência do que nós somos de verdade, estamos dormindo. Porque para satisfazer o personagem, que a gente vê no espelho e acha que é a única coisa que nós somos, a gente sacrifica o eterno. Quem sai daqui sofrido, vazio, é o eterno que você é. Aquele que animou o personagem. Faz parte da jornada? Faz parte. Quando descemos a matéria, quando nós viemos a matéria, a gente fica adormecido. Não temos ainda força para nos impor a matéria. A matéria, novamente, é um grande espelho. Se não fosse matéria, o espírito não despertaria. Segundo os orientais, é no atrito que surge a consciência, é no contraste. Se não há contraste, você não desperta. Então viemos à matéria totalmente ignorante.
atritar no mundo material com os erros, com as culpas, com os sofrimentos, porque isso vai despertando a gente vai se sensibilizando com o tempo, e vamos cansando do que é material. A matéria é o espelho por onde você vê o espírito. A gente precisa do contraste. Sem um contraste, você não... Alguém aqui poderia conheceria o próprio rosto se não fosse o espelho? Alguém aqui conheceria a própria face se não houvesse um reflexo? Vou falar só de espelho, não, mesmo da água. Digamos que nada reflita. Alguém conheceria a própria face? Não. O espelho é uma forma de você conhecer-se, ver sua própria face. Mas Deus fez um espelho ainda muito melhor, para que você veja o espírito, a entidade que você é. Quem é esse espelho? Qual é o espelho por onde você pode se ver? É o outro. O outro é um espelho. A atitude do outro leva você a olhar para dentro e comparar-se. Não, isso eu não quero. Não quero isso para mim, não. Caramba, que coisa maravilhosa. Espero um dia ser assim. Então o outro é um espelho. O outro é uma grande bênção para nós. Aí alguém vai falar, só aqueles que são bons? Não, todos. A gente precisa de todo o espelho, a gente precisa do contraste em todos os níveis, inclusive daquilo que é bom e daquilo que é ruim, para a gente ter referência. E essas escolhas corretas é que faz com que a nossa vida seja realmente intensa, que vale a pena. Não é o tempo vivido. Muitos de nós aqui, como espíritos, somos siderais. Segundo Chico Xavier, aqueles de nós que acreditamos em reencarnação, viemos de capela. Quer dizer, já cometemos erros, já estamos embrulhados com a matéria, já mergulhamos em tudo que é ruim, já há muito tempo. Sabe por que a gente está aqui? Algo dentro de nós não suporta mais o erro. Não suporta mais a ilusão de achar que é isso só que a gente vê no espelho e que a vida é só isso. Então, por que alcançamos isso? O atrito, esse tempo todo atritando com a matéria, entre bem e mal, entre acertar e errar. E aí a gente vai fazendo escolhas, porque evoluir é depurar sentimento, é clarear cada vez mais a compreensão, é só isso. Você depura os seus sentimentos e torna mais clara e mais profunda a compreensão. Isso é que é evoluir. À medida que você vai tornando mais clara a compreensão e depura sentimento, você começa a se afastar da matéria, daquilo que é mais grosseiro, mais denso. Então essa aflição é muito necessária, porque na verdade é uma bênção. É uma bênção. Sempre existirá o confronto com aquilo que é denso. Sabia? A gente precisa acostumar com essa ideia. Um exemplo? O Cristo, a entidade mais elevada de um planeta, aquele que rege toda a vida em um planeta, ele está afastado da matéria? Lidando só com os Cristos da comunidade de Cristos? Não. O nosso não está envolvido conosco? Com nossas dores, nossos erros, fazendo de tudo para nos ajudar a crescer, a despertar e a amadurecer? Se ele, a entidade mais elevada, está voltado para a matéria para servir, isso deixa claro que nós também estaremos sempre voltados para a matéria. Talvez não estejamos envolvidos, mergulhados nela, mas estaremos sempre voltados para a matéria para cuidar dos irmãos que vêm logo atrás. Os anjos, os arcanjos, são entidades que não encarnam mais. Eles estão vivendo o mundo deles, simplesmente voltado para a atividade deles? Não. Eles estão lidando com o quê? Conosco encarnado. Então é preciso compreender que a vida do Espírito está em buscar, amar e compreender. Mas não se faz isso por si só, para si só. Você faz isso à medida que serve o outro. É sempre servindo o outro. Não faz isso o Cristo? O Cristo não está fazendo isso? 30 bilhões de seres, encarnados e desencarnados. E ele vive para quê?
nos servir, nos ajudar a alcançar outros patamares. Ele orienta e ajuda do arcanjo ao átomo. Deve dar um trabalho tremendo, né? A gente não consegue lidar com um filho. Imagina você cuidar de uma humanidade, do reino animal, do reino vegetal e do mineral. E lidar com necessidade de cada um especificamente, ajudando cada um na dose que precisa. Sem tirar o livre-arbítrio, mas também sem realizar para aquele ser. Viver bem está em servir. Servir, nós estamos aqui para servir. Minha avó falava assim, na verdade eu escutei muito meu irmão, minha mãe, quando eu era adolescente. Quem não vive para servir, não serve para viver. Escutei muito isso. Eles estavam certos, eu errado. Hoje eu estou tentando consertar e correr atrás do prejuízo passado. Nós estamos aqui para servir. O sentido da vida, o que nos dá sentido à vida é servir o outro. E esse servir ao outro, esse evoluir, esse buscar essas verdades, não implica deixar de ser quem você é. Você continua sendo quem você é na sua profissão, no papel que você exerce na sociedade, seja lá o que você for fazer, mas tudo buscando aperfeiçoar o teu amor e o teu entendimento do que você é, do que é a vida, de quem é o outro. É isso que é viver intensamente, isso é que é vida. É a vida do imortal. E a gente sacrifica o imortal para satisfazer o mortal. Totalmente equivocado, imediatista, iludido. E isso cria dor, sofrimento. Tem um mantra que é lindíssimo, ele fala assim: Ó Satoma Sati Gamaya Tama Soma Jurti Gamaya Miritoma Miritangamaya. Senhor, leve-me do irreal para o real, leve-me da ignorância para o conhecimento, leve-me da mortalidade para o imortal. Isso não implica em você desconsiderar sua personalidade, mas fazê-la dela um filho. É um filho. Um filho que a gente tem que sublimar. É preciso que você viva cada vez mais o espírito em meio à matéria. Cada vez você morra antes de morrer, como alguns filósofos falam. É uma forma muito direta, mas não é ao pé da letra. Matar o personagem significa parar de seguir as necessidades ilusórias, parar de viver as conveniências do personagem em função desse imortal. Temos exemplo? Jesus, Gandhi, Buda, Chico Xavier, Francisco de Assis, Mãe Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Todos eles não viviam em função de servir e amar. Quando Jesus foi confrontado entre negar tudo o que ele estava dizendo e ser morto, qual foi a escolha que ele fez? Não foi imposto a ele isso? Se tu negares tudo que vem dizendo ao povo, eu pouparei tua vida. Pilatos. E o que ele disse? Tu não tens nenhum poder sobre mim. Pilatos não entendeu, né? Porque Pilatos só compreendia aquilo que ele via. Ele não entendia o imortal. E como lição para nós, ele foi até o final, até as umas consequências. Passou dores terríveis e deixou que o corpo fosse morto. E retornou em quê? Em sua glória. Mostrando a realidade dele e de todos nós. Porque todos nós somos imortais. Encantamos-nos vendo filmes, histórias de heróis. Nos encantamos? Desde criança, temos heróis, ídolos, fictícios. Mas nutrimos, alimentamos por longo tempo isso. E o que nos encanta nesses heróis? São filhos de Deus. Principalmente se for a mitologia grega. Ele é filho de Zeus. Hércules é filho de Zeus.
Todos eles têm essa característica, são filhos de Deus, dessa entidade suprema. Outra característica que nos encanta nos heróis, nesses heróis fantásticos, são imortais. Meu Deus, por que a gente está idolatrando seres fictícios, quando nós somos esses heróis? Você, minha irmã, é filha de Deus? Está meditando, está em contato com Deus, não precisa nem responder. Somos o que todos nós? Filhos de Deus? Alguém aqui duvida disso, tem outra ideia. A outra coisa que a espiritualidade já nos esclareceu, nós somos o quê? Imortais. Eu não estou falando que a gente não vai deixar de admirar o outro, não, o outro é um farol, é uma inspiração, mas você tem que ser o herói da sua jornada. E você não faz isso para ter admiração, reconhecimento, não, você faz isso por amor a si mesmo, e pela alegria de amar e servir e compreender cada vez mais o que é a vida. Esse é o sentido da vida. E por não estarmos vivendo isso, estamos na compulsão, estamos pensando em desistir da vida. Temos ainda doenças terríveis que são resultados do mau uso da força, da fonte divina que chega até nós. A força divina chega pura até nós, mas você usa ela para agredir, para mentir, para magoar, para ferir. Ela chegou pura a você. Você deu o destino que você queria. Só que, como foi dito por ele, o nosso irmão ali, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Você vai colher o que semeou. Todos nós estamos aqui na casa por aflições que nós semeamos. Bendita aflição que nos trouxe a casa. Olha como é que já amadurecemos bastante. Antigamente, quando éramos mais ignorantes, quando a aflição batia em nós, a gente, para fugir dela, ia invadir o outro reino. Ia tomar mais uma coisa do outro, matava alguém, criava uma guerra, porque achava que isso ia satisfazer esse vazio, essa necessidade. Cansamos disso. As aflições nos trouxe agora aqui. As dores vieram, as aflições vieram. A gente está buscando mais aflição, fazer mais aflição? Não. A gente está agora buscando aquilo que já foi ouvido, comentado em algum lugar, e que talvez tenha sentido. A mensagem de amor, de paz, de respeito, de Jesus e de tantos outros emissários que Ele nos mandou. Foi esse tempo todo de dores e equívocos que nos trouxe aqui. Então o Espírito necessita amar e compreender. E na jornada terrena, em meio às atribuições que nós temos, é que nós exercitamos isso. É o caminho do meio de Buda. O caminho do meio de Buda. Buda se coloca numa árvore e vira um asceta. Não come, não toma banho, não se cuida, não se protege. E ele disse que só ia sair dali quando ele entendesse como se livrar dessas aflições, do sofrimento. E está sentado ali já há um longuíssimo tempo, magro, todo esquelético. É o que se chama no Oriente de mortificação do corpo. Você abandona tudo que é material, nega tudo que é material em função da luz. E aí, diante dele, no rio, passa um barco onde um professor ensina seu aluno a mexer no instrumento. E o professor fala: se você esticar demais a corda do instrumento, ela arrebenta. Mas se deixá-la frouxa, ela não toca. E aí ele teve a primeira iluminação dele. Ele percebeu que o que ele estava fazendo era o quê? Ele estava esticando a corda, esticando a corda, esticando a corda. Ele iria desencarnar, tão ignorante quanto ele estava no início, quando ele começou a fazer aquilo. Mas também, se tornar o rei que o pai esperasse que ele fosse, um guerreiro, usufruindo de tudo, sexo, comida, jogos, para satisfazer suas vaidades, seus orgulhos, ter posse, dominar outros, e você deixar a corda frouxa, e ela não toca. Então qual é o caminho do meio? O caminho do meio é você inserido na sociedade, com todas as dificuldades que uma vida social, que a civilização nos impõe, com toda a dificuldade de relacionamento com familiar, com parentes, com profissionais, com amigos, tudo isso no sentido de você se tornar mais paciente,
mais tolerante, capaz de perdoar, respeitar. É isso, esse é o caminho do meio. Esse é o caminho do meio, você na matéria, buscando viver e crescer o que é do Espírito. Esse é o sentido da vida. Importa viver bem? Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Quem quiser viver bem, precisa, em meio aos atributos e atribulações da vida humana, estar exercitando o que é do Espírito, que é o que você leva. Você leva a paciência que você desenvolver? Sim, um atributo do Espírito. O amor que você conseguir desenvolver, você leva? Sim, um atributo do Espírito. Paz, respeito, o entendimento do outro, isso tudo você leva. Agora o carro que você tem, você leva? A casa, a roupa. Você não leva nem isso aqui, o corpo que você tem. Quem está agora preparado, desprendido a ponto de poder desencarnar agora, sem se preocupar com o carro que tem, com o dinheiro que vai ficar no banco, com a casa que tem, com o iate? Alguém que está preparado para desencarnar numa boa, virar as costas para tudo aquilo que você possui aqui de material? Alguém está preparado para isso? A gente devia se preparar para isso. Alguém sabe quando vai desencarnar aqui? Vai chegar esse momento. E isso nos apega, isso nos prende, isso causa sofrimento. Isso é viver o personagem no plano espiritual, que você não é mais. E a gente não deve esperar chegar à morte para desenvolver isso, tem que desenvolver agora, enquanto está a caminho. Há um relato no plano espiritual. André Luiz vai e encontra um espírito chafurdando no lamaçal podre, fedorento. Ele tomando banho, esfregava aquilo do corpo e com alegria tremenda. E aí o André Luiz pergunta para o mentor por que ele está fazendo aquilo. Aí ele fala, ele não está vendo a lama podre. Para ele é o dinheiro que ele tem, que ele deixou. Ele está vendo moedas de ouro. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Alguém aqui está preparado para desencarnar, e o projeto que está em andamento agora, que você vem lutando a vida toda, para virar as costas aí numa boa, seguir teu rumo? A gente deve pensar nisso. No início da vida material, a gente tem que se preparar para a subsistência. Mas depois que você tem a subsistência, está equilibrado, você tem que se preparar para a morte. Ou seja, para a vida real no plano espiritual. Porque se você chegar do outro lado sem ter feito isso, você fica preso. E preso a vibrações inferiores, a coisas e ambientes que não cabem mais a você, e que vão gerar sofrimento lá para você onde você está. E além do transtorno que você vai criar no ambiente que está espiritualmente. Porque você vai ter ciúme de quem está mexendo nas tuas coisas, vai ficar furioso com quem vendeu aquilo que era tão valioso para você, mas que não tem mais valor para quem ficou. Isso é prisão, isso te aprisiona. Isso é você querer viver o irreal. Lembra do mantra? Leve-me do irreal para o real. Leve-me da ignorância para a consciência. Leve-me da mortalidade, que é o personagem, para o imortal que eu sou. É isso que vai fazer com que a vida tenha sentido. E é isso que nos livra da compulsão e de todos os malefícios que a gente vê no mundo. E você não vai fazer isso só por interesse pessoal. Você faz isso para o outro. O outro é o alvo. É através do outro que você se liberta. Todos os grandes mestres e mentores, todos os grandes que alcançaram padrões mais elevados de espiritualidade, nos deram esse exemplo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Só por mim pode chegar ao Pai. Não é ele, Jesus, o personagem, mas o que ele representou como conduta. Aquele que vivia daquela forma vai alcançar outro tipo de vida. Vida real. Somos todos cristãos aqui, não somos? Todos são cristãos? Se você fosse confrontado agora no mundo, já ocorreu isso, e tudo pode voltar a ocorrer, entre manter a sua vida física e negar
a verdade de Jesus Cristo, o amor, a verdade, negar, você vai negar para ficar vivo? Para manter o corpo? Pense bem nisso, hein? Lembra dos cristãos na época de Roma? Eles eram presos como cristãos. Alguém negou Jesus? Não, eles sabiam o que aconteceu. O que ia acontecer com eles? O que aconteceu com os cristãos quando eram pegos pelos romanos e levados para os circos? Eles sabiam o que ia acontecer com eles, não sabiam? Algum deles negou Jesus, ou seja, a verdade e o amor que Jesus ensinou? Todos eles fizeram o quê? Não se preocuparam com o quê? Com o personagem. Isso está acontecendo no mundo? Há cristãos sendo mortos no mundo por serem cristãos. A gente sabe disso. Você entregaria este corpo tranquilamente em defesa do amor e da verdade? Ou você negaria? Ei, você não é discípulo daquele que vai ser crucificado? Pedro, não. Quantas vezes ele negou? 3 vezes. Isso foi para ele insuportável, porque ele manteve o personagem, mas sabe quem criou um talho, uma ferida gigante em si? O Espírito, porque negou a verdade. Mas ele corrigiu? Pedro corrigiu o erro dele? Ele negou 3 vezes, aquilo foi insuportável para o espírito dele. Ele corrigiu? Corrigiu. Ele foi pregar a mensagem de amor e verdade do Mestre em Roma. Sabia que podia acontecer com ele o quê? O que podia acontecer com ele? Ele estava preocupado com o personagem? Não. Aquele que manter a sua vida, a perderá. Aquele que entregar a sua vida em meu nome, ganhará a vida maior. Paulo de Tarso matou, perseguiu vários cristãos, até que ele foi tocado pela verdade. Ele precisava se redimir. Se pudéssemos ver Paulo no final da sua existência, ele seria um velhinho cheio de cicatriz, com muitos ossos quebrados, porque ele apanhou de tudo quanto é jeito, mas não se negou a continuar levando o quê? A verdade do Mestre, onde quer que seja. Aonde Paulo foi pregar? Em Roma. Ele sabia que aconteceria o que com ele se ele fosse pego? Morto. Mas ele estava fazendo aquele nome de quem? Da verdade e do amor de Jesus. E entre a verdade e o amor, e manter isso aqui, ele sabia que isso aqui não é mais importante. Você é cristão? Se você fosse confrontado agora com esse tipo de questão, o que você escolheria? Manter o corpo? Ou manter o espírito? A sanidade, o bem, a luz do espírito? A gente pode ser confrontado ainda com isso, tá? Olha o mundo à sua volta. E talvez seja exatamente o que se espera na transição. Talvez seja exatamente a prova que teremos que dar na transição para merecer permanecer nessa terra e não ser transmigrado para outro mundo. Porque muitos de nós estávamos lá quando os cristãos estavam sendo queimados, livrados por feras. Sabe onde? Batendo palma e torcendo e rindo. E ainda levava a família toda para assistir. Como é que você prova que aprendeu a lição? Se a gente não passou por essa experiência antes, é possível que ela esteja no nosso caminho. Agora lembre, você ganha vida maior. Lembra de Jesus? Ele passou pelo que passou. Como é que ele volta? Como ele voltou? Em resplendor. Ele mostrou o caminho para todos nós. É o caminho para todos nós. E todos que o seguiram o mesmo caminho. Não foi dado a eles, fizeram o mesmo caminho. Joana d'Arc, que foi Judas e que traiu ele no passado. Joana de Cusa, deu um grande exemplo. Todos nós vamos ser confrontados em algum momento da nossa jornada, seja nessa existência, na outra, com uma questão dessa. Porque o personagem tem 2 coisas poderosíssimas que nos escraviza. O personagem.
É o instinto de sobrevivência, a qualquer custo. Isso é uma programação da natureza. Todo ser vivo tem. E para a gente merecer um outro estágio de vida, a gente precisa superar essa ideia de manter a vida a qualquer custo, inclusive sacrificando a verdade e o amor. Qual é o outro segundo instinto poderosíssimo que nos domina? Fazemos besteiras tremendas por causa dele. É o da perpetuação da espécie. Não é? Quem quiser vida maior, terá que ser capaz de vencer o instinto de sobrevivência por uma causa elevada, a causa do Mestre, a causa da verdade e do amor que ele veio nos ensinar. E em algum momento em nossa jornada, nós iremos passar por isso, coletiva e individualmente. E você ganha a vida maior. E se liberta de tudo. Porque o humano é um estágio. O humano é um estágio. Importa viver bem? Então viva o que é do espírito. E lide com aquilo que é da matéria, aquilo que é do personagem, na medida do necessário. Tem gente que tem 5 iates, 10 apartamentos, não sei quantos alqueires de terra, não sei quantos gado, não sei quanto de dinheiro no banco. Se ele fosse gastar todo dia, não acabaria, ele morreria, não conseguiria gastar esse dinheiro todo. Mas ele está tendo coisas fora para tentar suplantar um imenso vazio que ele tem dentro. Porque essa fonte da água da vida está fechada para ele. Essa fonte da vida só o sustenta existindo, mas está fechada. E isso cria uma condição insuportável. E quando você ainda não é maduro, você, em vez de buscar o espiritual, você vai buscar se chafurdar e mergulhar mais ainda na matéria. A gente não está vendo isso no mundo? Não tem irmãos no mundo exatamente assim agora? E ele não quer só posse das terras, de terras. Ele não quer só posse de coisa. Ele não quer só posse de dinheiro. Ele quer posse do outro. Ele quer dominar o outro. Ele quer escolher o que o outro vai pensar. Quando vai pensar. Nós já fomos assim no passado. Não podemos nos perder em ódio e raiva desses. Senão a gente não aprendeu a lição. Os cristãos que foram mortos não odiaram os seus algozes. Não. Os cristãos que foram mortos não odiaram os romanos. Compreenderam o estado de ignorância deles, senão eles não teriam entendido o que o mestre ensinou. Queridos irmãos, não sou aqui detentor da verdade, eu sou alguém aqui pensando em voz alta. Isso não é uma palestra, é uma partilha. Estou aqui botando algumas reflexões daquilo que eu, nessa minha busca espiritual de entender quem eu sou, quem é o outro, o que é Deus e qual é o sentido da vida, baseado no que o mestre tem ensinado, é o que eu estou fazendo aqui, pensando em voz alta. Nunca abra mão de pensar sobre o assunto que é verdade para você e fazer sua escolha. Sua escolha, por mais encantador, por mais que pareça claro quem estava os falando, não lhe entregue a escolha da sua rota. Você vai fazer a sua escolha, vai pensar no assunto, vai lá na fonte. Eu estou fazendo essa ressalva porque eu não quero ser responsável por a escolha errada de ninguém. Vamos lembrar do Pequeno Príncipe? Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Se eu cativei alguém aqui, por favor, olha, não confie totalmente no que eu falei, vá confirmar e faça as suas escolhas. Faça as suas escolhas. Gratidão pela paciência, pela tolerância. Posso garantir que vocês já conseguiram pelo menos isso hoje. Ninguém se levantou, ninguém saiu, ou é muita educação, ou já desenvolveu muita paciência e tolerância. Ficou aqui escutando. Meus parabéns. Já começaram a criar e guardar as coisas dos espíritos. Namastê, meus amados irmãos. Obrigado, Odilon. Eu tenho até que pedir
desculpas a todos por ter chegado um pouco mais tarde, mas eu estava numa reunião. E a segunda desculpa é por ter dado esse tema ao meu amigo Odilon. Importa viver bem. E foi muito bom porque ele trouxe muitas coisas que a gente não sabia, muitas informações da palavra do mestre, dos seus exemplos, e até mesmo do que é de fato viver bem. Obrigado, Odilon. Dalton. Obrigado.